Olá pessoal do Minuto Acupuntura, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Juliana Iglesias, biomédica acupunturista, e hoje eu vim passar para você, acupunturista, que tem interesse de saber qual questionário que eu fiz para poder entender mais sobre o seu paciente, para poder fazer uma anamnese mais completa e para você entender como que funciona, quais as perguntas te indicam para qual desarmonia do órgão ou do meridiano que o paciente tem. Como vocês sabem, a acupuntura utiliza meridianos para estimulação dos pontos, né? E desses meridianos são nomeados com os órgãos e as vísceras. Cada órgão, cada víscera tem um sentimento, tem uma reação, tem uma desarmonia de yin, de yang e tem um elemento. Então, dentro desse questionário que eu criei, eu vou passar aqui para vocês terem um pouco mais de noção, para poderem indicar para vocês qual a desarmonia do paciente e para onde que ele vai te levar. Eu trouxe aqui uma paciente minha que eu tenho, e eu vou comentar sobre o caso dela para ficar mais fácil para a gente entender. Bom, primeira coisa, né, que eu coloco aqui no meu questionário, na anamnese, é o nome, a data do atendimento e a data de nascimento, né? A segunda pergunta que eu coloco é, primeira coisa, queixa principal, né? Queixa principal é qual o motivo em que o paciente te procurou, qual o motivo daquela pessoa que quer fazer acupuntura, tá? Primeira pergunta. A segunda pergunta que eu coloquei aqui, quais são o início dos sintomas, tá? Por quê? Tem paciente que vem por causa de um acidente, tem paciente que vem por causa de uma crise de ansiedade, tem paciente que vem por causa de um luto, tem paciente que vem para relaxamento muscular e tem paciente que vem, principalmente paciente mulheres, que vem a respeito de menopausa, de endometriose, né, de algum problema relacionado ao útero, aos ovários, aos hormônios. Então, eu sempre pergunto quanto tempo faz, qual é o início desses sintomas, quanto tempo faz que a pessoa está sentindo aquilo. Aí a segunda pergunta que eu coloco aqui, a pessoa já teve algum contato com a acupuntura? Já fez? Conhece? Né? Veio através de indicação? Né? Para a gente também saber, por exemplo, eu uso o YouTube, uso o Instagram, uso o TikTok, uso o Facebook e uso também mídias aqui na minha região onde eu atendo na minha cidade. Então eu quero saber se essa pessoa veio de uma indicação de um parente, de um amigo, ou veio de uma mídia, né, de um patrocinado, de alguma coisa. Isso é essencial para vocês saberem de onde está vindo esse paciente de vocês. A terceira pergunta que eu pergunto para o meu paciente, toma algum tipo de remédio anticoagulante? Por quê? Porque a gente trabalha com agulha, né? Então é um tratamento invasivo. Então eu quero saber se meu paciente se ele toma algum remédio de anticoagulante. Por quê? Se ele faz uso. Porque aí eu sei que eu não posso aprofundar a agulha. Eu sei que eu tenho que usar uma agulha mais fina, mais superficial, mais angulada. E na hora da retirada dessa agulha, eu tenho que ter um cuidado com o sangramento. É diferente o tratamento desse paciente. Outra pergunta que eu faço. Calor ou frio? Eu quero saber se a pessoa sente mais calor, se ela se considera uma pessoa mais calorenta ou se ela se considera uma pessoa mais frienta. Eu quero saber se a desarmonia do paciente melhora com o frio ou com o calor, se ela advém do frio ou do calor. Então isso já me indica para saber se o paciente se a síndrome dele é de frio ou é de calor. Dentro dessa pergunta, eu pergunto se tem febre, se a pessoa tem calafrios, transpira muito durante o dia, porque tem pessoas que a gente percebe que o mínimo de esforço que faz já molha a camisa. E tem gente que faz exercício pesado e não soa. Então, isso já é uma indicação para a gente, acupunturista, da desarmonia da pessoa. E dentro dessa pergunta, eu pergunto se tem uma localização excessiva de suor. Então, isso é muito comum. Aí eu vou por partes, depois disso eu vou com a pergunta por partes do corpo. Eu venho para cabeça e olhos, né? Eu tenho muito paciente que vem reclamando para mim em questão de enxaqueca.
muitas mulheres que têm enxaqueca na menopausa, muitas mulheres que têm enxaqueca no período menstrual. Então eu sempre pergunto sobre cabeça e olhos, dor de cabeça atrás dos olhos, visão noturna, toda essa relação a gente sabe que os olhos têm a ver com um tipo de órgão e um tipo de elemento. Então isso também já me classifica. Depois eu venho para a pergunta de insônia, sono. Como que a pessoa dorme? A pessoa dorme o tempo suficiente? Demora muito para dormir? Acorda muito cedo? Picota o sono durante a noite? Acorda cansado ou dorme e descansa bem? Então já é uma pergunta que já vai me alinhar ali para a questão de fígado, de coração, tá? Para saber se a pessoa fica acordando muito durante a noite, a gente já vê se é um quadro de ansiedade, é um quadro de estresse, é um quadro de preocupação excessiva. Então a gente já consegue alinhar se a pessoa tem essa insônia, porque a insônia ela não é a causa, ela é a consequência do problema. Então já vai me indicar para qual causa é. Depois eu venho para a parte alimentar, né? Qual o gosto, o sabor que a pessoa mais tem na boca? Qual é a aptidão de alimentação dela? É doce? É salgado? É azedo? Né? Aí eu pergunto, qual que é o paladar dessa pessoa? Como que ela come? O que ela come? Ela toma café? Ela não come? Café da manhã, né? Não o café em si, o café da manhã. Ela tem costume de comer? Ela não come? Ela almoça certinho? Não, ela não almoça. Janta? O que você janta? Tem hábito de tomar chá? Porque a fitoterapia faz parte da medicina chinesa. Então eu sempre investigo a pessoa se ela está aderida ao chá. Tenha a disposição de fazer, a disponibilidade, o interesse de estar fazendo. Porque a fitoterapia ela faz parte da medicina chinesa e ela ajuda muito a gente na nossa sessão, ajuda a perdurar a sessão de acupuntura. Porque igual eu explico para todo paciente, não adianta nada você vir aqui, fazer acupuntura e a vida continuar do jeito que tem que ser. Então a gente tem que ter alguns hábitos que a gente tem que mudar, porque se a gente está tendo algum tipo de problema, a gente tem que mudar os nossos hábitos durante o dia para melhorar esse problema da gente. Aí a outra pergunta, eu faço uma perguntinha mais chata, né? Eu vou na parte da urina, na parte da frequência, ir ao banheiro, como que essa pessoa faz, né? É todos os dias, não é? É mais ressecada, a urina é mais escura, é espumosa. Então, por exemplo, pacientes que são diabéticos, que a diabetes vive descontrolada, percebe que quando faz xixi, acumula formiga. Por quê? A urina é doce, é um pouco mais adocicada. Ou, às vezes, nem o paciente que é diabético, mas ele percebe esse tipo de comportamento. Então, já dá uma indicação pra gente o que o paciente pode ter. Porque, assim, entenda os profissionais de acupuntura. Nem sempre o paciente, na primeira sessão, vai te dar todas as informações que você precisa. Tá? A maioria deles esconde as informações mais importantes. Então, a gente tem que ir investigando, fazendo perguntas assim que façam a gente entender de uma forma mais clara. Mas, claro, a gente faz a anamnese na primeira sessão, mas conforme o paciente vai voltando, a gente vai voltando a perguntar, vai voltando a alinhar o questionário. Por quê? Porque algumas coisas mudam mesmo, até com o próprio comportamento da acupuntura, né? Ela vai dar esse comportamento diferente para o paciente. Então a gente precisa saber o que deu resultado, o que não deu, o que eu posso melhorar como acupunturista, quais pontos a gente pode explorar, quais meridianos a gente pode estimular para melhorar esse tipo de causa. Então a gente sempre analisa a consequência para entender a causa. Aí depois eu vou muito para a localização de dor, porque, por exemplo, eu tenho muito paciente aqui que me procura por causa de dor, né? Tanto dor crônica, que é uma coisa que a pessoa já sente há muito tempo, que já tomou medicação, está cansada da medicação, tanto quanto vem depois que a gente vai tratando o paciente, a gente vai melhorando as consequências, buscando a causa, e quando a gente acha a causa, ou cessa a dor, ou às vezes está mascarado por outra causa. Então, assim, aquela dor estava mascarada por causa de outra coisa. Então, isso também acontece, tá, gente? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Depois eu venho para a audição, zumbido. A pessoa sente zumbido, ouve bem, né? Então, a gente já perguntou da visão, então a gente pergunta da audição. E por fim, eu pergunto sobre emoções.
Porque para a medicina chinesa, a emoção retraída, a emoção guardada ou a emoção não explorada, ou aflorada demais, ela causa uma doença. Então, essa é a base da medicina chinesa, né? Então, eu sempre pergunto, qual emoção te define para o paciente? E dou as alternativas: raiva, medo, tristeza, preocupação, né? Já dou esses daí. E a pessoa sempre, a maioria que vem aqui comigo é o quê? Excesso de preocupação, que é também ansiedade, né? Depressão, se sente muito sozinha, né? Às vezes a pessoa não vai te falar assim, eu sou depressiva, mas ela vai te falar, eu me sinto muito sozinha, eu tenho muito medo, eu tenho muito problema com tomar atitudes, né? Eu sou muito retraída. Muita gente fala isso. Então a gente já consegue entender que cada emoção afeta um meridiano. E a gente já vai alinhar a gente para qual meridiano a gente deve ir. Aí para as pacientes femininas, né? Para as mulheres, eu pergunto, questão de ciclo menstrual, toma alguma medicação, usa DIU, menopausa, tem endometriose, que geralmente quem tem já vem por causa disso, né? Já vem falando, essa queixa principal, eu tenho endometriose, sinto muita dor, né? E a gente sabe que a gente, mulheres, né? Nós mulheres fomos feitas para sangrar todo mês. O nosso corpo trabalha para isso. E quando a gente toma alguma coisa ou usa alguma medicação em que a gente bloqueia essa livre fluxo de sangue, dá consequência na gente. Então eu sempre procuro estar conversando com as minhas pacientes femininas, sempre procuro dar orientações. Claro que a gente não é ginecologista, a gente não pode pôr ou tirar a medicação de alguém ou falar o que é melhor para cada pessoa. Isso aí a gente deixa com um profissional habilitado, mas a gente dá as nossas informações em que a gente tem como acupunturista, como médico chinês, né? Como a tradição da medicina chinesa dá. O corpo feminino foi feito para sangrar todo mês e isso acumula emoção, tá? O sangue faz parte disso e quando a gente não sangra, dá consequências a longo prazo. Então, assim, eu sempre tento conscientizar as minhas pacientes. Depois eu vou para o exame físico. Então, eu vou fazer a anamnese da língua e a anamnese do pulso. E aí, nessa entrevista, que geralmente de paciente para paciente demora coisa de meia hora, a gente já consegue identificar a desarmonia, a queixa principal, como essa pessoa é, qual é o comportamento dela. Muito paciente que vem para mim, às vezes na primeira sessão, já fala até como que é o comportamento dela com familiares, quais sentimentos que ela tem, ou com amigos, ou com colegas de trabalho. Então você já consegue identificar o perfil daquela pessoa, já consegue entender como acupunturista quais os meridianos que você deve trabalhar, já consegue entender se a pessoa tem deficiência de Yin, deficiência de Yang, ou excesso de Yin, ou excesso de Yang. Então, esse questionário, para mim, ele foi luz, me ajudou bastante. Espero que você, profissional de acupuntura, consiga identificar melhor. Gente, eu espero que tenha ficado um pouco claro, né? Um pouco confuso, porque eu tentei falar de uma forma mais geral. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, manda mensagem para mim. Comenta aqui no vídeo, que eu vou estar procurando responder todo mundo da melhor forma que tiver o meu entendimento. Deixa o like aqui para me ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.